Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero convidar os amados a colocarem-se de pé, para que nós possamos ler o Salmo capítulo 27. Leremos versículos 1 até o versículo 4 apenas. E vamos meditar nessa palavra, vamos ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar aos nossos corações nesta noite. Nos diz a palavra de nosso Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Eu li na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje. Senhor, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te glorificamos, ó Deus, por cada instante, por cada minuto, por cada segundo. Nós sabemos, Pai, que tu és aquele que está sempre ao nosso redor, guardando-nos e protegendo-nos contra toda investida do mal, Senhor. Sabemos que tu és o Deus que nos ajuda, que nos faz caminhar, que nos dá força para andar, Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos aprender um pouco mais a respeito disso. E queremos que teu Espírito venha nos instruir, para que nós possamos ter forças para prosseguirmos na jornada. Espírito de Deus, faça segundo a tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amados. Irmãos, o Senhor é a nossa luz. O Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos dá a vida. E quando nós olhamos para essa realidade, amados, algo maravilhoso o Espírito Santo de Deus coloca dentro do nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos dá a paz que nós precisamos para prosseguir nessa jornada, para seguirmos nessa caminhada, para irmos em frente, para jamais nos desanimarmos, porque o Eterno é conosco, o Senhor é conosco, o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos fortalece, o Senhor é aquele que ao nosso redor acampa os seus anjos. E este homem, amados, o salmista Davi, foi alguém que experimentou a graça de viver Deus de muito próximo. Não era alguém especial aos olhos do Senhor, não era. Era alguém como nós, um homem apenas que soube abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Deus movesse, para que a graça do Eterno fosse uma realidade na sua vida. E veja, irmãos, que ele viveu um tempo muito difícil, um tempo complicado, um tempo que não é como hoje, que nós olhamos para os céus e contemplamos a graça do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos e nós vemos a graça do Senhor quando olhamos para os céus. Naqueles dias, amados, o Espírito ainda não estava disponível, o Espírito não estava sobre os homens, o Espírito não estava, amados, movendo no coração das pessoas tal qual hoje é uma realidade. Mas mesmo assim, irmãos, aquele homem desenvolveu uma comunhão profunda com o Senhor, ele desenvolveu uma comunhão intensa, poderosa, firme. Foi um homem que soube experimentar o que Deus poderia dar, e ele experimentou em todas as áreas da sua vida. Ele foi abençoado quando estava nas guerras, foi abençoado quando estava na sua casa, foi abençoado ainda quando era adolescente, e ali ele já tinha comunhão com o Todo-Poderoso. Foi um homem, amados, que foi usado pelo Senhor para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar a instrução de como fazer a vontade do Eterno em nossos dias. Amém? Nós precisamos olhar para essas verdades, amados, olhar para essas realidades e entender que a nossa vida, irmãos, está sob a luz, e a luz é Cristo Jesus, e a luz é o Senhor, porque é Ele que nos ilumina, é Ele que resplandece a sua face sobre as nossas vidas, é Ele, amados, que nos dá condições para que nós possamos pisar, andar, trilhar pelo caminho correto, pelo caminho certo. E isto é só o Senhor que faz, é só o Todo-Poderoso que faz. É a luz do Senhor que dissipa
todas as trevas que diante de nós estão, mas é preciso que nós tenhamos, a exemplo de Davi, uma vida de comunhão, uma vida de unidade, uma vida de compromisso, uma vida de retidão, uma vida de amizade com o Senhor. E às vezes, amados, nos falta essa amizade, nos falta essa comunhão, nos falta essa proximidade com Deus. E é por isso que às vezes a nossa vida não é tão boa, tão legal, quanto a Bíblia diz que a nossa comunhão com o Senhor geraria. Amém? Nós vemos que muitas vezes a nossa vida é assim, sei lá como é que é, uma vida meio sensal, sei lá, enfim. Mas por que isso, irmãos? É porque a nossa comunhão com o Senhor está distante, está mínima, muitas vezes nem a temos. A luz do Senhor já não está sobre a nossa cabeça. A luz do Senhor já não resplandece sobre a nossa cabeça. Mas nós precisamos buscar insistentemente, irmãos, o Senhor, porque Ele é a nossa luz, porque é Ele que vai te orientar, porque é Ele que vai te abençoar, porque é Ele que vai te colocar de pé, porque é o Senhor que vai sustentar a tua vida em meio à caminhada. Amém? E nos diz ainda, queridos, que Ele é a nossa fonte de vida. Além da luz, Ele também é a fonte de vida. Davi já entendeu isso. E nesse texto está escrito exatamente essa realidade, que o Senhor é a nossa fonte de vida. É Ele, irmãos, que nos dá a vida que nós precisamos ter. É Ele que nos sustenta nos momentos da dificuldade. É o Senhor que nos ampara. É o Senhor que nos guarda. Ele é tudo para a gente, amados. É tudo para nós. Você quer vida e quer vida em abundância? Tens que olhar para o Senhor, tens que olhar para Deus, porque o Eterno é aquele que não se cansa de abençoar. O Senhor é aquele que tem a bênção diante de nós. Basta que nossos passos sejam segundo a vontade dEle e vamos experimentar uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre e ainda uma vida forte, porque Ele também é a nossa força. O Senhor é a nossa força. E se nós não olharmos para o Senhor, nós não vamos conseguir ficar de pé, porque a força que nós temos, ela não é gerada pelo nosso corpo, ela não é gerada pelo nosso corpo, mas é uma força que nos é dada pelo Senhor. É o Espírito Santo de Deus, amados, é o Espírito Santo que sustenta a tua vida, é Ele que gera o calor dentro do teu coração, é Ele que gera o desejo de fazer a vontade do Senhor, é Ele que gera em seu coração o desejo que você olhe para o alto, que você contemple a glória do Senhor. Irmãos, Davi entendeu essa realidade, e ele viveu isto, e escreveu, e deixou-nos narrado, para que nós pudéssemos ter como exemplo. Amém, igreja? Muitas vezes, amados, nós temos andado por caminhos difíceis, tristes, abatidos, sei lá, um tanto de situações que não são legais, exatamente por não olharmos para o Senhor, por não estarmos debaixo da luz do Todo-Poderoso. Eu quero falar para vocês que a penumbra, a meia luz não serve. A luz do Senhor tem que brilhar sobre nossa vida como o sol do meio-dia. Amém? E sem nuvem, sol do meio-dia, sem nuvem. Assim tem que ser a luz do Senhor sobre a nossa vida, amados. E nós precisamos buscar isto com todo afinco, com todo desejo, com toda alegria, porque o Senhor tem para nos dar. Mas no versículo 13 ele continua dizendo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Muitas vezes você fala, mas eu não tenho inimigo, eu não tenho opositores, esse texto não se aplica muito à minha vida. Talvez você não tenha, irmãos, homens que te odeiem, talvez você não tenha inimigos humanos, mas eu quero afirmar para vocês que o nosso maior inimigo, ele é invisível. Mas Ele está à espreita, Ele olha para você, Ele vigia a tua vida, Ele sonda a tua vida, Ele prepara para que você tropece, para que você caia, para que você ande segundo a vontade dEle. Ele implanta, amados, o inimigo de nossas almas, Ele implanta na nossa cabeça, se assim nós não vigiarmos, pensamentos ruins, que geram atitudes ruins, e essas atitudes ruins, elas são transformadas em pecado.
E o pecado nos afasta do Senhor. Portanto, amados, é necessário estarmos atentos, porque o homem, amados, ele tem o costume de olhar apenas para aquilo que está diante de si e esquece de olhar para o mundo espiritual, onde está o nosso maior opositor. Evidentemente que Davi estava falando a respeito dos seus opositores da época, talvez aqueles do partido contrário ao reino, aqueles que eram opositores, que eram da esquerda ou coisa assim desse tipo, ou ainda ele estava falando dos inimigos de outras nações que queriam invadir Israel. Enfim, inimigos para Davi era que não faltava naquela época. Naqueles dias, irmãos, Davi tinha muitos inimigos, mas muitos inimigos mesmo, e eram inimigos físicos, eram homens terríveis. Até mesmo dentro da sua casa surgiram inimigos que queriam destruí-lo, mas ele sabia que era Deus que o guardava, ele sabia que a sua fé estava no Senhor, e é por isso que ele afirma: eles é que tropeçam e caem. Eles é que tropeçam e caem. Amados, assim também é conosco. Se nós firmarmos a nossa vida no Senhor, se nós colocarmos a nossa vida totalmente à disposição do Todo-Poderoso, quando o inimigo levantar-se contra nós, ele é que vai cair, é o inimigo que será pisado, porque esta é a promessa de Deus para cada um daqueles que estão debaixo da luz de Cristo. E qual é a promessa? Pisaremos sobre a cabeça da serpente. Pisaremos sobre a cabeça do inimigo de nossas almas. Pisaremos sobre a cabeça de Satanás. Mas nós, queridos, não podemos subestimar de forma alguma o poder das trevas. Nós não podemos. E esse subestimar o poder das trevas significa: nós não podemos abrir brechas para o diabo, mesmo que sejam pequenininhas, mesmo que sejam brechas mínimas, mas que são brechas mínimas. É aquilo que você vê escondido na internet, e você sabe que não é legal. É aquilo que você fala, mas que você não falaria diante de mim, que sou pastor, mas fala diante de Deus, que é o Todo-Poderoso. Vê como é o ser humano? Se você estivesse comigo, você mediria a língua, você teria um cuidado com o falar. Aí eu não posso falar isso, o pastor está aí, ó, o pastor está do lado aí, aquela coisa toda, né? Ó, não posso falar, ei, pastor. Mas quando o pastor vira as costas, fala tudo que não devia. Gente, eu não vou mandar vocês para o inferno. Quem manda é o Todo-Poderoso. E aí está na Bíblia. Nós precisamos, amados, vigiar o que fazemos para não pecarmos contra Deus, para não pecarmos contra o Senhor. E são as coisas mínimas, os pensamentos impuros que ninguém vê, a tua esposa não vê, teu pai não vê, tua mãe não vê, o teu esposo, enfim, ninguém vê. Mas é a mente que está totalmente consumida pelo pecado. Amados, o Senhor faz os inimigos tropeçarem, mas para que esses inimigos tropecem, nós precisamos estar debaixo do sol do meio-dia, debaixo da luz que é Deus, debaixo da luz que é Cristo Jesus. Nós precisamos estar debaixo da guarda, da proteção do Todo-Poderoso, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá condições de sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Assim precisa ser a nossa vida, irmãos. Dessa forma precisa ser a nossa vida. E muitas vezes nós não temos vigiado o suficiente. Mas eu quero afirmar para vocês que, além de vigiar, Davi tinha consciência que o Senhor era com ele, que o Senhor o protegia, que o Senhor o envolvia, que a mão do Todo-Poderoso o sustentava, que ele ia para as batalhas certo que voltaria com a vitória. Era um guerreiro vencedor, era um homem que vencia as batalhas. Naqueles dias, amados, não é como hoje que o rei fica dentro de um palácio vendo os seus soldados morrerem lá no campo e ele só manda para isso, para aquele. Não, nos dias de Israel,
Os reis estavam nas batalhas. Estavam lá, com a espada na mão, lutando. Era assim, amados. E quando Davi diz que o Senhor o protegia, que a guarda de Deus estava sobre a sua vida, é porque ele tinha experiência disso. E ele não construiu o templo porque as suas mãos tinham sangue. Não é assim que está na palavra? Porque ele era um guerreiro. Um guerreiro. Nós olhamos muito para Davi e achamos que Davi era um cara assim meio que zen, que ficava só assim, ah, Deus, maravilha, oh, glórias a Deus, aleluias, e não sei o quê, fazendo salmos aqui, salmos ali, tocando uma harpa. A ideia que nós temos de Davi muitas vezes é essa. Mas a ideia que nós devemos ter de Davi é que era um homem guerreiro, um homem forte, um homem que tinha experiências poderosas na prática com o Senhor. E essa é a realidade do Todo-Poderoso para as nossas vidas. Mas ainda, amados, Davi continua falando a respeito da sua experiência, a respeito da sua comunhão com o Todo-Poderoso. E ele diz no versículo 3: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Amém? Um soldado, amados, um soldado, quando ele é valente, ele não teme a guerra, ele não tem medo da batalha, ele é um homem que vai até as últimas consequências, ele é um homem que luta, ele é um homem que dá a sua própria vida pelo seu reino, ele dá a sua vida pelo reino. E nós, amados, que somos soldados do Senhor, somos soldados do Todo-Poderoso, chamados para essa batalha do dia a dia, nós também precisamos entender que é necessário dar a nossa vida para o Mestre. E esse dar a nossa vida para o Mestre, igreja, é quando você entrega-se por completo para o eterno. Quando você se alista em definitivo no exército do Reino dos Céus. E esse alistamento é uma vez só, amados. Nós fazemos para que o nome santo de Deus seja glorificado, para que o nome santo de Deus seja honrado, para que o nome santo de Deus seja glorificado. Nós fazemos porque sabemos que a graça é o cuidado de Deus. E não há nada melhor. Não há nada que seja melhor. Amados, nós precisamos vestir tudo aquilo que Deus tem preparado para o soldado. E assim nós teremos forças para vencermos as batalhas, forças para vencermos na luta e vermos a grande glória do Senhor. E ainda, queridos, quando a nossa confiança está no Senhor, quando a nossa confiança está no Senhor, mesmo que tudo pareça perdido, eu não sei como está a sua vida, talvez você esteja achando que tudo está perdido. A você que me ouve e vê pela internet, talvez a tua vida esteja assim difícil, e você olha e não vê solução. Talvez a enfermidade, a falta de emprego, não consegue arcar com as despesas da casa, problemas familiares, enfim, tantos problemas. Quando a nossa confiança está no Senhor, irmãos, quando a nossa confiança está no Senhor, quando a nossa confiança está no Todo-Poderoso, os problemas são apenas o início da vitória. Apenas o início da vitória. Porque se você não os tivesse, porque se você não tivesse os problemas, como você testemunharia da vitória de Deus na tua vida? Como testemunharia, amados? Não há vitória sem luta. Mas para que haja luta, é porque houve um problema. Não é assim? Mas qual é o teu problema? Parece perdido, sem solução? Não tem jeito? Tem. Mas tem que fazer como Davi. Tem que vestir a roupa de soldado. Tem que estar como soldado, amados. Tem que estar alistado no exército do Senhor. E Ele lutará as tuas batalhas. Ele te dará a vitória. Ele te dará condições para que você passe por sobre todos os problemas. Mas o interessante, irmãos, é que todos os soldados que voltaram da guerra, com raras exceções, claro, se ele foi ao campo de batalha,
raras exceções, não viu uma bomba estourar ao seu lado ou tiro de fuzil passar sobre a sua cabeça. É assim. É desse jeito, amados. O cara não vai para uma guerra sentar na cadeira de balanço e ficar olhando os tiros pipocarem lá no horizonte. Não. Os caras estão atirando é nele. Ele que é o opositor. Ele que é o alvo. Você também é o alvo. Você é o alvo, gente. Entenda isso. Ah, mas eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Oh, se você é de Cristo, é alvo. Você carrega no meio do teu peito aquele alvo. Já viu aquele alvo? Um círculo vermelho? Pois é. Está no meio do teu peito. E o capeta e companhia limitada apontando para você as armas dele. Mas só que nós temos alguém, amados, que cuida de nós, que zela por nós, que nos protege, que nos envolve. E mesmo quando a batalha está intensa, nós vemos a glória, vemos o poder, vemos o agir do Senhor, porque Deus age assim. Talvez hoje você está com um grande círculo no meio do teu peito, e só vê os tiros passarem perto da sua cabeça, perto do seu braço, as bombas estourando do teu lado. Talvez a tua vida esteja assim, mas eu quero falar para você o seguinte: não ache que esteja perdido, porque tem que ser assim. E Deus vai te dar a vitória que você precisa. Deus vai te dar a vitória que você precisa. Basta que você olhe para o Senhor e confie no poder do Todo-Poderoso. Mas, amados, Davi, ele finaliza esse texto, a primeira parte desse texto. Davi finaliza a primeira parte desse texto dizendo: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Olha que legal. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oh, glórias! São palavras de alguém que conheceu o Senhor que é a luz, que conheceu o Senhor que faz os inimigos tropeçarem, que conheceu o Senhor que protege. E ele chega a um ponto da sua vida e afirma: uma coisa peço e buscarei. Uma coisa peço, não apenas pede, mas ele diz: eu buscarei, porque pedir é fácil, mas tem que buscar, tem que correr atrás, tem que pagar o preço, igreja, tem que pagar o preço. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Eu quero um pé de coco, aliás, 2 pés de coco, uma rede e uma ilha deserta. Não é o sonho de consumo do servo de Deus, gente. Não é o sonho de consumo. O sonho de consumo do servo de Deus é estar na casa do Senhor, igreja. Na casa do Senhor. E é isto que esse homem almejava na sua vida. Uma coisa peço e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, esse morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida não é trazer o seu colchão, trazer o seu fogão, o seu guarda-roupa e colocar aqui dentro. Mas é você estar na presença do Senhor 24 horas por dia. 24 horas por dia. É andar na presença do Senhor, é viver na presença do Senhor, é alimentar-se na presença do Senhor, é trabalhar na presença do Senhor, é estar dentro da sua casa na presença do Senhor, é divertir-se na presença do Senhor. É tudo quanto você faça, igreja, tudo quanto você faça é estar na presença do Senhor. E esse deve ser o nosso maior alvo. Nosso maior alvo. Eu falei da ilha, os 2 pés de coco e uma rede. Porque todo mundo diz que almeja isso na vida. E outros almejam outras coisas. Mas
aqueles que são do Senhor, o seu alvo de vida, o seu sonho de vida, precisa estar em viver a presença de Deus continuamente. Viver Deus, igreja, viver o Senhor, porque quando nós vivemos Deus de fato, quando nós temos o nosso coração aos pés do Eterno, vivendo aquilo que Deus quer, Ele completa o nosso coração e teremos gozo na nossa vida, gozo na nossa vida. Não serão os bens materiais e aquilo que o dinheiro pode comprar que nos dará o gozo, mas será o Espírito Santo de Deus, esse que encherá o nosso coração de gozo, de prazer e de alegria. E é um prazer e uma alegria que não se acaba. Não se acaba, irmãos. Pode vir as guerras, os problemas, as dificuldades, tudo pode cercar-nos, mas a presença do Senhor, ela é perene e ela nos sustenta nessa caminhada, nessa jornada. Portanto, amados, nós precisamos olhar para o Todo-Poderoso e vivermos essa verdade dia após dia. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Que nós possamos cada dia mais querer essa realidade na nossa vida, para que nós possamos contemplar a beleza do Senhor. E se nós não temos conseguido ver beleza em Deus, e é comum, infelizmente é comum, não vermos beleza em Deus, peçamos para que o Senhor, que é a luz do meio-dia, possa nos iluminar, a ponto de toda sorte de trevas sejam dissipadas da nossa vida, e assim, com certeza, nós visualizaremos a beleza do Senhor, a beleza de Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é extraordinário, Deus é magnífico, Deus é tudo que você possa imaginar como perfeito. E Ele, além de tudo isso, amados, Ele é teu amigo, Ele é teu companheiro, Ele é teu ajudador. É Ele que te guarda, é Ele que te protege, é Ele que te envolve, é Ele que acampa os seus anjos ao nosso redor, é Ele que cuida de nós, é Ele que zela de nós. Esse é o Deus, amados, essa é a graça do Senhor, esse é o poder do Todo-Poderoso que nós precisamos buscar para a nossa vida, buscar para o nosso coração. Busque isso, experimente, quebre os paradigmas da religiosidade e dê passos à frente da religião. Dê passos à frente. Dê um passo mais. Dê um passo a mais, igreja. Você acha que já faz o suficiente? Dê mais um passo. Dê mais um passo, faça um pouco mais. Porque o Senhor há de manifestar-se, há de mover na nossa vida de uma forma grandiosa. Irmãos, esse é o Todo-Poderoso que nós cremos. Esse é o Senhor no qual depositamos a nossa vida, a nossa fé, a nossa realidade. É esse Deus que nós amamos. E é esse Deus que domina a nossa vida e pelo qual um dia eu particularmente morri para o pecado, para que fosse vivificado na presença do Senhor. Precisamos fazer isso, irmãos, para que nós possamos ter a alegria de servir ao Senhor, de fazer a vontade do Todo-Poderoso. Amém? O Senhor é a minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que seja esta uma afirmativa nossa, que nós possamos fazer dessa palavra, na primeira pessoa, afirmarmos isso.
que nós possamos ter essa experiência tão maravilhosa em nosso viver, em nosso dia a dia. Amém? Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé para que nós possamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo quanto tens feito. Nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. E queremos pedir, Santo Deus, que essa experiência que Davi vivenciou, que nós possamos também vivenciá-la em nosso dia a dia. Que essas palavras que ele proferiu, Senhor, que nós também possamos proferir para que teu nome seja honrado e glorificado. Nessa noite, Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre cada um desses que aqui estão. Que tu guarde estes, proteja, trabalhe esses corações, para que possam vivenciar a tua verdade e experimentar o teu poder, Senhor. Abençoa-nos, Pai, para que nós possamos crescer continuamente na tua presença. E que teu Espírito continue a nos dar a revelação da palavra. É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 581.